No vídeo de hoje, a saída de Fabinho Soldado do Esporte Clube Corinthians Paulista. A vitória do atraso, nesse caso específico representado pelo modelo associativo, em cima do profissionalismo. É uma pena, é uma pena. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Dia 25, enterro dos ossos, vamos comer as sobras da ceia do Natal, galera esquentando tudo, recebendo aí a família de novo. Feliz Natal para você, Feliz Natal para todo mundo. Você que passou o ano inteiro com a gente aqui no canal, espero que tenha sido um Natal abençoado, de paz, de risadas, de momentos que vocês vão lembrar para sempre, de mesa farta. Espero de verdade que tenha sido assim, tá bom? Feliz Natal para todo mundo e que a gente não esqueça do real sentido dessa data, do nascimento de Jesus Cristo, do nosso Salvador. Nós cristãos temos um carinho muito especial por essa data. Bom, vamos lá. A política do Corinthians fez mais uma vítima. Política de clube de uma maneira geral. Esse modelo onde os conselheiros dão muito pitaco, os conselheiros têm muita voz, têm muito poder, tomam decisões, muitas vezes equivocadas, né? Interferem nos trabalhos tocados por diferentes departamentos. Eu sou uma figura radicalmente contrária a esse modelo. Todas as vezes que fiz a defesa aqui do modelo SAF, disse claramente que não acho o SAF panaceia, não acho o SAF solução perfeita, porque não existe solução perfeita. Não acho o SAF imune a problemas, não acho. Porém, acho que o modelo associativo ele é ainda mais problemático, justamente por ter uma dificuldade maior de blindar os departamentos de um clube das influências políticas, das influências de conselheiros. E o Fabinho Soldado foi mais uma vítima dessas interferências, né? De gente que supostamente está aí para ajudar o Corinthians, mas nem sempre ajuda, né? Nem sempre. De gente que supostamente se aproxima do clube para proteger os recursos do clube, para gerir de maneira responsável, austera os recursos do clube e muitas vezes se apropria dos recursos do clube. Estou falando de uma maneira geral, né? Pegando o histórico de casos que tivemos em outros clubes também. A gente olha hoje o que vive o Corinthians no seu modelo associativo e o que vive o São Paulo, não é coincidência, né, gente? Não deve ser coincidência que nesses dois modelos nós tenhamos tido nesse ano de 2025 tantos escândalos, tantas notícias terríveis, de deixar todo mundo de cabelo em pé, envolvendo recursos do clube, envolvendo as finanças dos clubes. Estou falando desses dois clubes que foram muito citados esse ano, mas não são os únicos. Não são os únicos. Mas são os exemplos, acho que, mais visíveis e marcantes nesse momento em que a gente termina o ano. E aí, na terça-feira, o corintiano ganhou o tetracampeonato da Copa do Brasil no domingo. Um ano difícil, um ano complicadíssimo. Impeachment de presidente, transfer ban, eliminação na pré-Libertadores. Você tirou o Palmeiras 2 vezes de competições, uma final de Paulista, uma oitava de Copa do Brasil, ganhou o Paulista, impediu o tetracampeonato do rival, ganhou a Copa do Brasil dentro do Maracanã com quase 70 mil pessoas em cima do Vasco. Maravilhoso o fim de ano, perfeito, assim, apesar de tudo, é o Corinthians, irmão, é a força do Corinthians, é o tamanho do Corinthians, vamos comemorar. 2 dias depois, Fabinho Soldado vai embora. E na verdade, no domingo mesmo lá no Maracanã, as falas do Fabinho, do Memphis, já indicavam um desfecho dessa história. E aí, na terça-feira, dia 23, antevéspera do Natal, 7h30 da noite, no GE. Globo, sai a notícia da saída do Fabinho Soldado, que vinha, segundo aqui a apuração do GE, insatisfeito com a influência política no departamento de futebol do Corinthians. E já há algumas semanas vinha avaliando essa decisão, porque ele queria ter autonomia no cargo. E aí, esse mal, que é a interferência excessiva de conselheiros, de políticos dentro do clube, da política do clube, ele se apresentou mais uma vez, ele assolou o trabalho do Fabinho Soldado, mais uma vez aconteceu. Ele, quando pede autonomia, o que ele tá querendo dizer é o seguinte: estão se metendo demais aqui no meu trabalho, estão dando pitaco pra caramba, e aí vamos lá. O Fabinho chegou em janeiro de 2024 e veio até agora quase 2 anos de trabalho, dezembro de 2025. Nesse trabalho do Fabinho, pegando toda a linha do tempo, os reforços que ele contratou, havia a necessidade de uma influência
tão pesada no trabalho do Fabinho, no sentido de que, caramba, nós precisamos salvar um trabalho que é ruim. Não, eu acho que era exatamente o contrário. O trabalho era bom o suficiente, e aqui está um cara que olhou com ressalvas a contratação do Fabinho Soldado e eu estava errado. O Fabinho fez um belo trabalho, principalmente naquela segunda janela do ano passado. A primeira janela, ele chega, o Igor Coronado e o Pedro Raul chegam junto, mas ele mal participou daquelas contratações. Depois Mateuzinho, Kaká, Pedro Henrique, mas ainda num estágio muito inicial de trabalho. Aí a partir daquela segunda janela, quando vem Hugo Souza, Carrilho, André Ramalho, Charles Martinez, Alex Santana, Memphis Depay, Héctor Hernandes, essa é a janela do Fabinho. E é uma janela que salva o ano de 2024 do Corinthians, que garante uma arrancada impressionante na reta final do Campeonato Brasileiro, que garante vaga não só na pré-Libertadores, como também na Copa do Brasil. Não fosse aquela arrancada, não fosse a janela de 2024, a segunda janela de 2024, não teria tetracampeonato da Copa do Brasil, porque o Corinthians não disputaria a Copa do Brasil. E aí, esse ano, o trabalho do Fabinho é um trabalho que encontra muitas dificuldades, não por ele, não da parte dele, mas pelos problemas estruturais do clube. O Corinthians não tinha dinheiro. Aí chegaram o Angileri, sem custos, no começo do ano. Depois, mais pro meio do ano, também chegou o Vitinho. Mas em condições, assim, de oportunidades de mercado, né? Não tem dinheiro e tal. E aí, segundo semestre, quando você pensa, pô, mas de repente, no segundo semestre, o Corinthians vai conseguir dar um estirão e fazer uma boa janela como fez em 2024. Não. Aí vem, pum, transferban. Então, nesse cenário, sem dinheiro e sem a possibilidade de regularizar jogadores, de inscrever jogadores, o que você vai dizer do trabalho do Fabinho Soldado? Ele tirou leite de pedra, ele fez o que podia. Ele vinha sendo uma figura, inclusive, muito importante para conversas que já vinham sendo tocadas sobre renovações contratuais. De jogadores que estavam emprestados e que estavam para retornar, o Fabinho já estava tocando essas conversas com os empresários, com os representantes. Ele já estava internamente trabalhando para buscar esses reforços, só que aí o cara está trabalhando e tem gente buzinando, e tem gente minando, e tem a influência do Parque São Jorge em cima do trabalho do Fabinho Soldado. Ele encheu o saco, falou, quer saber? Eu vou embora. O que deve ter pensado o Fabinho? Eu estou valorizado no mercado. O meu trabalho do Corinthians me alçou a um outro patamar, nessa condição de executivo de futebol, tem o mercado, tem possibilidades, ele deve ter mapeado, e é justo, tá? E é justo que o profissional, antes de tomar uma decisão drástica como essa, de demissão, de saída, que ele avalie as possibilidades. Tá bom, eu vou sair, tô realmente insatisfeito, mas eu vou pra onde? Peraí, o que eu tenho, né? E ele deve ter mapeado e enxergado que o campo tá aberto para ele. E aí ele falou, beleza, eu vou procurar um lugar que explore melhor o meu potencial, que esteja financeiramente mais organizado, que não tenha transferban, que não tenha um Parque São Jorge nos meus ombros enchendo o saco, influenciando no meu trabalho. Vou embora. E foi isso que ele fez. E o Corinthians perde um grande profissional, um cara que era respeitado pelo grupo, um cara que tinha uma interlocução, pelo que a gente ouve dos colegas que são setoristas do clube, uma interlocução muito saudável, muito afinada, muito ajustada com o técnico Dorival Júnior, e o Corinthians simplesmente perde esse profissional às vésperas de uma temporada extremamente desafiadora, com o Campeonato Paulista que começa dia 11, já tem jogo com a Ponte Preta na primeira rodada, com a Supercopa do Brasil contra o Flamengo dia 24, com o Brasileirão começando dia 28. Amigo, falta só isso. Hoje é 25 de dezembro. Quando eu fiz um vídeo semana passada sobre... Tava lá em Londres ainda, não foi? Foi o do Textor? Foi lá. Foi o vídeo que a gente destacava que o Botafogo estava sem técnico naquele momento e já tinha perdido alguns dias, enquanto o Inter já estava anunciando treinador, enquanto o Cruzeiro já estava anunciando treinador. E aí eu dizia, olha, o tempo é curto, não dá para perder mais uma semana esperando não. Nossa, Jorge, que exagero. Não é exagero não, o tempo é curto. O Botafogo foi lá, correu e contratou o Anselmi. Em breve falarei sobre isso num vídeo mais destacado. Aprendeu com o erro do ano passado, aprendeu que não dá para ficar empurrando com a barriga indefinidamente. Não, vamos de interino, a gente começa o ano mais pro meio, não dá mais, porque o brasileiro começa no final de janeiro. O Corinthians já está atrasado. O Corinthians tem que tirar um transferban do caminho. O Corinthians precisa equilibrar suas receitas, o Corinthians precisa de novas fontes de receita e precisa de um profissional capacitado. Até esse momento são 11h09 da manhã do dia 25 de dezembro, o dia que eu gravo o vídeo. Até esse exato momento não saiu ainda oficialmente qualquer nome
em relação à substituição, à sucessão do Fabinho Soldado no cargo. Nesse momento, pode ser que no momento em que você esteja vendo o vídeo, já tenha saído alguma coisa, já tenha, enfim, surgido alguma novidade, mas não é o quadro que eu tenho agora. Eu cheguei a ler na manhã de hoje, assim que eu acordei hoje dia 25 mesmo, sobre Bruno Spindel, né, que o Corinthians estaria sentando com o Bruno Spindel, com um contrato de 1 ano, com um salário menor, inclusive, que o do Fabinho Soldado. O Cruzeiro estaria na parada. Eu vi que o PVC deu essa... não foi nem ler, eu ouvi o PVC na CBN falar sobre isso. O PVC tem um quadro no jornal da CBN todo dia de manhã, e ele tá dando a informação de que o Bruno Spindel, ex-Flamengo, é o favorito para substituir o Fabinho Soldado. Então, vamos ver, né? Eu já ouvi coisas muito, muito positivas sobre o Bruno Spindel no que diz respeito à gestão de recursos, de finanças. Eu não sei, contratações, né? Processos relacionados a scout, por exemplo, eu não sei, né? Exatamente que tipo de linha de trabalho adota o Bruno Spindel, mas, né, da gestão dos recursos, a gente ouve coisas muito positivas dele. Então, mas enfim... Até o fim da semana, né? É a tendência que anuncie. Que o Corinthians seja rápido para fazer esse anúncio. Que o Corinthians não perca mais tempo para fazer esse anúncio. E que o Bruno Spindel consiga garantias de que a gestão dele não vai sofrer dos mesmos males que sofreu a gestão do Fabinho Soldado. Que o Bruno Spindel receba da diretoria autonomia, carta branca para blindar o futebol da política, para blindar o futebol do Parque São Jorge. E aí, já que o Bruno Spindel está vindo do Flamengo, e talvez seja esse novo executivo de futebol do Corinthians, eu vou citar o Flamengo como exemplo. Ih, Jorge virou Flamengo. Não, gente, eu não virei Flamengo. Sabe o que acontece? Eu olho para os exemplos que dão certo. Eu acho que em tudo na vida, em todas as áreas, em todos os segmentos, a gente precisa olhar. E eu sei que quando a gente fala de torcida, de paixão, de clubismo, aí a gente tá misturando sentimento e tal, e a galera deixa a coisa meio turva e não consegue entender, não consegue fazer uma leitura pragmática das coisas. Tudo bem, eu tô aqui para isso, tá? Então, o Flamengo, um dos segredos, além da grana, muito investimento, patrocínios, cotas altíssimas e uma boa gestão financeira, um dos segredos da virada de chave do futebol do Flamengo foi blindar, foi afastar definitivamente o futebol do Flamengo da política da Gávea. O Flamengo treinava na Gávea, no ambiente onde os conselheiros circulavam livremente, e o futebol era constantemente contaminado pelas guerras políticas do clube. No dia que o Flamengo falou, vamos tirar isso daqui, acabou Gávea, acabou a política do clube, vamos levar lá pra Vargem Grande, é bem afastado, tá? Pra quem não conhece o Rio de Janeiro. Lá pra dentro mesmo da zona oeste do Rio de Janeiro, lugar distante. Construíram lá o CT e o futebol fica lá, isolado da política do clube, quietinho no canto dele, trabalhando, sem essa influência. É isso que precisa o Corinthians. O Parque São Jorge precisa parar de atrapalhar tanto a vida do Corinthians como continua atrapalhando. Porque se isso não mudar, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 6 meses, sei lá, se for realmente o Bruno Spindel o escolhido, o Bruno Spindel vai sofrer dos mesmos problemas, vai encher o saco do mesmo jeito e vai tomar a mesma decisão. E nada vai mudar. E a gente vai continuar nesse círculo, né? Que é extremamente maléfico para o Corinthians e para qualquer clube. Então... boa sorte ao Bruno Spindel, se for ele mesmo, e realmente uma notícia muito ruim, é o Corinthians trabalhando contra si próprio, perdendo um profissional de um nível muito bom, que fez um trabalho competente e perdendo pelos seus próprios erros, por não dar autonomia, por não dar o básico a um executivo de futebol. Dinheiro, porque a coisa tá feia, e autonomia, carta branca, liberdade para trabalhar. Não adianta trocar o executivo de futebol se a estrutura carcomida política do clube continuar exatamente como está. Mas vocês acreditam que os conselheiros do Esporte Clube Corinthians Paulista estão dispostos a dar um passo atrás pelo bem do clube e deixar o novo executivo de futebol trabalhar? Vocês acreditam? Eu acredito mais no Papai Noel. Like no vídeo se você ficou até o final. Excelente quinta-feira para todo mundo, dia 25. Que seja um dia 25 lindo, bonito. Beijo no seu coração e tchau.